Se tu é uma pessoa que acredita que produtividade, que esse papinho de produtividade não é pra ti, porque tu já tentou de tudo e nada funciona, esse vídeo é pra ti. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E nesse vídeo aqui eu quero te falar por que o autoconhecimento é tão importante e como ele pode fazer com que tu construa uma verdadeira produtividade, que tu encontre a tua verdadeira produtividade. Sabe aquelas pessoas que acham que essa coisa de produtividade não funciona para elas, porque na verdade o estilo de funcionamento delas é sempre apagar incêndio, é sempre ficar correndo atrás do que tá pegando fogo no momento, da tarefa que tá mais pendente, da tarefa que já tá atrasada, ou quando chega o último momento, sabe quando fica pensando no post que vai criar e chega o dia e aí tem que criar, e aí, meu Deus do céu, e agora, e tem que fazer agora na correria, tudo correndo, tudo muito rápido. E na grande maioria das vezes também no piloto automático das coisas, sabe? Sem poder ter tempo para pensar muito antes de tomar uma decisão ou de executar alguma coisa. Eu quero te mostrar aqui como se conhecer, buscar por esse processo de autoconhecimento pode ser muito útil, inclusive na condução das tarefas, na condução dos teus dias, para que tu possa ter uma produtividade leve e sustentável. O que eu quero dizer com produtividade leve? Eu não estou dizendo que a tua vida vai ser uma leveza, flores do campo, sabe? Aquela história assim de que parece que tudo é mil maravilhas, tudo é incrível na Disneylândia, mas não é, a vida não é uma Disneylândia. Apesar de eu acreditar que é possível a gente construir uma vida significativa e a gente florescer nessa vida significativa, eu acredito fielmente nisso e tem estudos que comprovam isso, tem pessoas que vivem isso, eu trago isso para minha vida, eu vivencio isso. Eu sei que viver uma vida significativa não significa viver num mundo cor-de-rosa, na Disneylândia. Não é só leveza, não é só de leveza que é composta essa vida significativa. Às vezes tem pesos também, mas essa vida significativa nos dá ferramentas para lidar com esses pesos também, para não carregar alguns pesos desnecessários e lidar com os pesos que tem que lidar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso parte do processo de autoconhecimento, essa consciência do que é e o que não é, o que é possível e o que não é possível, porque aí se cria essa ideia de que então, quando eu for produtiva, a minha vida vai ser perfeita. Quando eu tiver tal coisa, minha vida vai ser perfeita. Ou quando eu alcançar tal coisa, minha vida vai ser perfeita. Quando eu entender isso, minha vida vai ser perfeita. E não existe esse lugar. Então, partindo daí, a gente começa a também pegar mais leve com a gente quando algo não sai como a gente esperava, inclusive dentro de um planejamento, inclusive dentro de uma rotina produtiva. Sabe aquele dia em que a gente termina o dia pensando, nossa, que dia incrível, eu consegui cumprir tudo que eu me comprometi. Ainda assim, tendo dias assim, é possível que um dia ou outro alguma coisa fique fora do lugar. E isso não anula uma vida inteira significativa. Estamos de acordo sobre isso? Certo, então vamos para o vídeo de hoje. Falando de produtividade e autoconhecimento, o que a gente precisa compreender também é que produtividade não é fazer um monte de coisa em menos tempo. Não é uma corrida para ver quem faz mais. Não é acordar às 4 da manhã e sair correndo para fazer um monte de coisa sem sentido, que não tem sentido pra gente, que não faz sentido pra gente. É muito mais sobre fazer o que realmente importa, o que é essencial, o que é inegociável dentro dos objetivos que a gente tem, dentro da vida que a gente está construindo, da carreira que a gente está construindo. E mais uma vez, conectando com o que eu falei inicialmente dessa produtividade leve, quando eu digo que não tem como ser sempre leve, é porque talvez algumas dessas coisas inegociáveis vão nos exigir mais, vão ser mais difíceis de serem feitas. Como, por exemplo, um dia que eu não estou a fim de gravar, mas amanhã eu não consigo porque eu tenho um atendimento bem preenchida e amanhã provavelmente eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir dar a prioridade e ter a disponibilidade mental para fazer isso, para gravar. E hoje eu não tô muito de bom humor, eu não queria, que saco, eu não queria gravar. Mas ainda assim, eu tenho que fazer isso.
Então é entender que a gente não precisa seguir o nosso humor dentro disso, que é importante que a gente se atenha ao nossas emoções dentro desse processo, dentro da nossa vida como um todo, mas não depender sempre do nosso humor para fazer ou não fazer o que tem que ser feito. E aí o que acontece quando a gente não tem autoconhecimento nesse processo de fazer o que realmente importa é que a gente vai fazendo um monte de coisa que não tem uma importância significativa tanto no que a gente quer para nossa vida, para nossa carreira, quanto aqui, significativamente aqui. A gente não enxerga a significância no que a gente está fazendo. Um exemplo, quando eu paro para gravar, tem significância para mim. Porque tem conexão, e para mim está muito clara a conexão com a minha carreira, a conexão com o que eu quero construir para minha vida e para minha carreira. E fazer essas conexões é importante para construir essa significância, para que seja mais significativo eu estar aqui fazendo isso. Quer dizer que vai ser sempre bom? Não quer dizer que vai ser sempre bom. Mas ainda quando não for bom, eu vou ter bons motivos para fazer, porque eu vou me lembrar desses bons motivos. E aí acaba se frustrando por não estar rendendo tanto, ou pula de uma coisa para outra, ou acha que tem que fazer isso, ou acha que tem que fazer aquilo, mas não para pensar conscientemente, conectando uma coisa a outra, o que realmente precisa ser feito. E é claro que há coisas em que a gente vai descobrindo no meio do caminho. E essa é a parte mais bonita do autoconhecimento. É a gente estar aberto para aprender e descobrir as coisas no processo, no caminho. Mas para isso a gente precisa estar consciente, prestando atenção nesse processo, prestando atenção nos nossos movimentos e nos resultados que eles estão trazendo, ou nos resultados que eles podem trazer no futuro. E o papel do autoconhecimento dentro disso tudo para realmente transformar essa produtividade pode começar por simples etapas, partindo do simples ponto de identificar os nossos picos de energia. Porque sim, nós temos picos de energia. Sabe aquele meme que a pessoa assim, ai, quando dá 3 horas da manhã e eu decido mudar minha vida, a pessoa sai correndo para fazer tudo? Que a gente tem esses picos de energia. Mulheres aqui vão me entender perfeitamente. Se hoje tu tem consciência do teu ciclo, tu sabe muito bem ali os dias em que tu vai estar com mais energia. Hoje, por exemplo, é um dia em que eu tô com mais energia. E essa energia eu percebo, inclusive, quando eu tô gravando. Há vídeos aqui em que talvez eu não esteja tão enérgica. Eu sei que naquelas semanas eu não estava com tanta energia. Perceber isso faz total diferença, porque a gente pode trazer muita, talvez mais carga para esses dias, para quem cria conteúdo, por exemplo. É eu reservar um dia na semana em que talvez eu vou ter menos agenda, ou eu vou ter menos clientes, eu vou ter menos compromissos externos, para que eu possa me dedicar à gravação, para que eu possa gravar 5, 6 vídeos, caso seja possível dentro da minha realidade. Para quem trabalha CLT e está planejando começar a empreender um sábado em que eu vou ficar uma manhã inteira gravando, ou uma tarde inteira gravando, um dia que eu possa dedicar a fazer isso. Mas para isso eu preciso olhar para minha rotina e começar a prestar atenção em mim dentro dessa rotina, para eu entender os meus picos de energia também e como eu posso tentar não controlar propriamente, mas como eu posso tentar driblar alguns desses picos de energia, para que eu não dependa sempre de um pico de energia para fazer alguma coisa. Ou seja, eu facilitar a minha vida nesse processo, nesse percurso. Há dias em que eu não estou tão enérgica. Como eu posso então começar o meu dia para melhorar isso? Ou como eu posso facilitar a minha execução para isso? Hoje eu não tô tão animada, mas o que eu posso fazer para me energizar nesse sentido? Um exemplo, o que eu faço quando eu vou me arrumar para gravar, se eu sinto que eu não tô com um pico de energia, que eu não tô tão empolgada, e aqui é importante porque a gente não precisa depender da empolgação para ter motivação, e eu tenho motivos para fazer isso e para que eu faça isso, mas para gravar, por exemplo, que né, se eu tô aqui assim, né, não é muito legal, assim. E para mim também, às vezes, eu me desconcentro com muita facilidade. Então, quando eu vou me arrumar para gravar, eu coloco música, minhas músicas preferidas, eu coloco, escuto, danço enquanto eu tô me arrumando. Mas isso tu precisa ter consciência dentro da tua rotina.
o que tu pode fazer para ir construindo essa rotina para que ela vá te nutrindo mesmo nos dias em que não tem esses picos de energia. E entender que, é claro, vão ter dias e dias, mas esses dias e dias não precisam influenciar diretamente na nossa entrega, não precisam influenciar diretamente no nosso compromisso com o que a gente se compromete a fazer. Então, um exemplo. Pode ser que eu vá treinar e não seja o melhor treino que eu tenha feito, mas ainda assim eu fui. Mas eu preciso também entender, aqui, abre parênteses, né? Teve 2 meses atrás em que eu fiquei muito gripada, com febre, em que eu não fui nenhum dia treinar. Isso para mim foi ultra mega produtivo, porque eu não tinha como treinar. Então a gente precisa ter essa noção dentro desse processo também. Mas é não depender somente dessa empolgação, mas encontrar também esses meios de driblar, de certa forma, essa falta de empolgação. Criando processos, talvez, esses processos do que precisa ser feito, sabe, para que eu não gaste tanta energia fazendo, como, por exemplo, o que eu preciso fazer quando eu vou sentar para gravar vídeo. Eu preciso verificar a iluminação, eu preciso ver se o roteiro está pronto, eu preciso verificar quais são, revisar os roteiros, o que eu vou gravar. Criar processos também ajuda, né? Facilita essa execução. Então, é pensar em tudo que pode facilitar a execução, mesmo nos dias em que não estamos tão animadas. Também dentro disso, respeitar o nosso ritmo. Respeitar o ritmo no sentido de, há dias em que realmente, olha, não, sabe, zero carisma, não quero aparecer, não quero gravar. Há dias em que a gente vai precisar. E aí a gente precisa se entender. Há pessoas em pessoas mais introvertidas que vão precisar de momentos de introversão. O que eu posso fazer nesses momentos? Será que eu posso ficar mais no offline, produzindo ou organizando, ou me organizando mentalmente? É respeitar o nosso ritmo, mas esse respeitar o nosso ritmo não é sempre flexibilizar, a gente tem que ter essa noção com a gente. Será que eu tô só pegando leve comigo ou não? É um processo que eu preciso respeitar e que eu preciso, sabe, manter esse meu momento reclusa? Ou eu não, eu só tô querendo adiar fazer isso. Então, respeitar o nosso ritmo, entendendo o que é consciente dentro disso. Também reconhecer os nossos valores para entender o que é importante dentro disso. Além dos nossos valores, ter noção dessa visão. Para onde eu estou me direcionando? Por que fazer isso é importante? É criar raízes para essas nossas tarefas, para esses nossos compromissos. Então, a atividade física, por exemplo, é para ter mais saúde, para ficar com os meus filhos. É claro que eu não tenho o controle total de tudo, do meu futuro, mas eu tenho o controle do que eu estou fazendo agora e do impacto do que eu estou fazendo agora, que esse impacto no meu futuro. Então, eu estou gravando vídeo para quê? É para publicar e viralizar? Não. É porque eu estou pensando no longo prazo, na visão de longo prazo. E isso a gente vai construindo, não é fácil, não é do dia para a noite. Às vezes a gente fica, né, se questiona, pensa, mas ir construindo essa visão de longo prazo e pensando, respeitando os nossos valores dentro disso é indispensável. Isso é o que sustenta uma verdadeira produtividade. Sabe, para que eu possa ter ali tarefas e entender que aquelas tarefas são significativas porque elas têm bons motivos para serem realizadas, que elas são compromissos que eu realizo, que eu firmo com esse meu futuro, com essa visão, com esses valores que eu estou respeitando, é ter essa noção também, criar raiz para essa produtividade, faz com que a gente finalize esses dias em que a gente se compromete com orgulho do que foi feito de verdade. Entender nesse processo também o quanto a gente está se sabotando dentro disso. Quais as crenças a gente tem alimentado, se eu tenho achado que é uma preguiça, que eu estou procrastinando demais e eu estou, na verdade, alimentando uma ansiedade que está ali também sendo alimentada pelo meu medo de ser vista, pelo meu medo de fracassar, ou medo de ser vista e conseguir, vendo que isso pode me exigir, não saber o que isso pode me exigir, né? O ônus e o bônus dessa visão que eu tenho, é ir tendo noção desses pensamentos que a gente alimenta
e como essas estratégias que a gente adota para seguir alimentando esses pensamentos. Então, por exemplo, eu sou preguiçosa, né? E aí eu adoto a estratégia de, ao invés de gravar, vou rodar um pouquinho mais de rede social. Então eu vou pegando, criando estratégias para seguir alimentando essas ideias sobre mim mesma. Ter esse cuidado dentro desse processo. E outra coisa importante também é começar a alinhar a nossa rotina à nossa identidade. Talvez hoje a tua rotina pareça uma bagunça, cheia de tarefa, nada a ver, que tu nem sabe por que tá fazendo, ou sabe, nada que te nutra dentro da tua rotina, porque também a tua identidade não tá bem estabelecida como tu gostaria. Tu quer ter uma rotina, mas não se vê desse jeito. Tu quer agir dessa maneira, mas não se enxerga dessa maneira. Como que tu se enxerga? Ou quer começar a se enxergar? Essas duas coisas devem estar alinhadas. A gente começa a ser produtiva quando a gente vê que o nosso dia nos representa, o que a gente está fazendo ali nos representa. E aqui não quer dizer que, mais uma vez, que tudo que a gente vai fazer no nosso dia seja extremamente agradável, maravilhoso. Talvez eu ainda não goste tanto de treinar, ou talvez não, eu não gosto de treinar. Mas ainda assim é um compromisso que eu assumo com essa identidade. Eu sou a identidade de uma pessoa que é saudável, que prioriza a saúde, que quer manter um corpo, é ter esse discernimento do que dentro da nossa rotina hoje tem fortalecido a identidade que a gente tem ou que tem fortalecido talvez uma identidade que a gente já não quer ter mais. Uma noção de nós mesmos que não queremos seguir alimentando. A procrastinação, será que está alinhada com a identidade que eu quero? Assim, é dessa maneira que eu quero me ver, uma pessoa que não honra os compromissos consigo mesma? Nunca. Que sempre flexibiliza consigo mesma? Será? Será que é essa a visão que eu quero seguir alimentando de mim mesma? Porque inconscientemente talvez eu tenha alimentado essa ideia cada vez mais. Eu sou uma preguiçosa, sou uma procrastinadora. Nossa, nunca nada dá certo para mim. Mas eu tenho feito alguma coisa para dar certo? Eu tenho me comprometido com alguma coisa? Ou tudo que me exige comprometimento eu fujo? Ou eu não paro nem para pensar nas tarefas que eu tenho para fazer? Em como eu administro o meu tempo, em como eu dedico, no que eu dedico o meu tempo? São perguntas importantes dentro desse processo de autoconhecimento que impacta na nossa produtividade. E aqui eu quero te propor um exercício prático de autoconhecimento dentro desse processo. Anotar por 7 dias seguidos respondendo essas perguntas. Em que momentos do dia tu sente mais foco e energia? Quais tarefas do teu dia, dos teus dias na semana, mais te drenam e quais mais te energizam? Quais mais te empolgam? Sabe aquela empolgação? Lembrando que não vai ser tudo que vai nos empolgar e a gente não precisa esperar sempre essa empolgação. O que tu tem feito sem nem saber muito por que tem feito, sem ter muita noção do porquê tem feito isso e como tu pode encontrar um significado para isso. Um significado mais profundo. Motivos para fazer isso. Se há motivos para fazer isso. Ou se na verdade não, me gerou uma comparação, eu achei que tinha que fazer isso e agora eu estou fazendo. É que a gente precisa entender que a produtividade real, também dessa consciência que a gente vai tomando da nossa rotina, das nossas tarefas, de onde a gente coloca energia e por quê, não começa num planner, começa no processo de autoconhecimento. E caso tu hoje esteja tendo essa noção de que a tua rotina está muito bagunçada e tu não tem conseguido organizar conforme gostaria para florescer na tua vida e na tua carreira, ou seja, fazer os movimentos que tu sabe que deveria estar fazendo ou ainda não sabe muito bem o que deveria estar fazendo, eu vou deixar aqui embaixo o link da mentoria Florescer, para que tu possa realizar a tua aplicação e se desenvolver comigo. Eu espero também que tu tenha gostado desse vídeo e que esse exercício possa te dar mais luz nos próximos dias e também a te ajudar a conduzir melhor os teus dias.